Ora viva, saudações cordiais prezados telespectadores. Vamos falar da adolescência no século XXI. Será que os adolescentes têm se comportado bem? O perfil, a conduta e comportamentos que certos jovens ou adolescentes tendem a demonstrar são dignos de louvor? Essas e outras questões serão respondidas pelo meu convidado, ele que é jurista. Falo de José Ferreira Eduardo, ele que vai partilhar conosco as suas ideias e opiniões concernente ao tema. Vamos conversar com ele. Olá Ferreira, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim, tá tudo bem, graças a Deus. À disposição. A disposição está boa, como sempre. Ferreira, o nosso tema de debate é a adolescência no século XXI. Tema pertinente, não é? Exatamente, bastante pertinente e um tema praticamente atual. Ferreira, podemos começar conceituando o termo adolescência. Acredito que muita gente não tenha um certo conhecimento sobre o que é isso, adolescência. Basicamente, nos termos gerais, conceituar a adolescência, eu acho que num conceito mais restrito, podemos conceituá-la da seguinte forma, que a adolescência é a fase da vida humana entre a puberdade e o início da adultidade. Isto é, ocorre a partir dos 12 até aos 18 anos, que do ponto de vista jurídico, que é a partir dos 18 anos que um indivíduo atinge a maioridade. Então, a adolescência é isto, é o período da vida humana entre a fase da puberdade e o início da fase da adultidade, que é a fase adulta. Ferreira, que avaliação fazes do perfil, comportamento e conduta que certos adolescentes têm demonstrado ter? Que avaliação fazes? Sinceramente falando, a avaliação que eu faço atualmente, sobretudo no século XXI, nos últimos 15, 20 anos, eu posso dizer que é uma avaliação negativa, porque por causa mesmo da questão da globalização, por causa de determinadas influências, é que nós estamos a sofrer um processo de aculturação. Sim, praticamente a avaliação é esta. Ferreira, que causas tu achas, causas ou fatores que estão na base da desvalorização moral por parte dos adolescentes? A principal causa para mim tem muito a ver com a globalização. Muitos não têm sabido aproveitar bem no que diz respeito à própria globalização. Passa-se por aquele processo de aculturação, isto é, imitar o que é da cultura do outro e levar aqui para a nossa cultura. Tendo em conta que nós somos africanos, pertencemos a uma cultura bantu, fica complicado nós olharmos para a identidade, para a cultura europeia, os hábitos e os costumes diferentes e aplicarmos aqui. Praticamente, nós anteriormente não víamos com regularidade meninas a usarem, como se diz, chuna baby em frente dos pais, mas hoje em dia nós vemos isso e as pessoas acham como normal, mas não é normal para nós africanos. Não é. Freira, será que a ausência física dos pais também tem contribuído com que muitos adolescentes não tenham uma educação familiar? Sim, achar até não. Digo que, na verdade, sim. A ausência dos pais também tem sido um dos fatores. Por quê? Porque o pai desempenha um papel fundamental na família. Porque sem a presença do pai, praticamente a família fica desestruturada. E nós vemos que hoje em dia há muitos adolescentes praticamente sem pai e que tentam rejeitar-se a vida. E muitos deles, se não tiverem um certo acompanhamento, e não crescerem muito cedo, porque muitos desses adolescentes são obrigados a crescer cedo.
a ganhar maturidade muito mais cedo. E se não ganharem essa maturidade mais cedo, acabam por se perder. Neste caso, é necessário mesmo um acompanhamento dos pais, um acompanhamento dos familiares, para que esse mesmo adolescente não se perca na vida. Freira, que conselho é que tu tens para deixar aqueles jovens que desvalorizam muito a cultura, a sua cultura, que dão mais importância ou prezam muito a cultura alheia? Atualmente, os jovens ou os adolescentes assistem muito novelas, né? Veem os atores a praticarem certos atos, a vestirem-se de formas diferentes do nosso tipo de cultura ou da nossa cultura. Que conselho o Ferreira deixa para aqueles adolescentes que tendem a ser aculturalizados, que tendem a respeitar culturas alheias e menosprezam a nossa cultura, a nossa identidade? Um dos conselhos que eu dou a esses jovens é investigarem mais sobre a nossa própria cultura africana, porque a nossa cultura é uma cultura bastante rica, é uma cultura rica e uma cultura educadora, e acredito eu que se colocarmos em prática, se observarmos aquilo que são as regras, aquilo que tem a ver com a conduta dos próprios africanos, eu acho que a tendência é de melhorarmos. Então, os jovens têm de passar a investigar mais, procurar investigar sobre determinadas regiões de África, porque temos uma cultura muito linda e rica. Muito obrigada, Ferreira, por aceitar o nosso pedido, a nossa solicitação. Esperamos que esteja sempre disponível para nós. Obrigado. Estarei sempre disponível para vocês, ao vosso dispor. Pela próxima, estarei sempre convosco. Obrigada. E essas foram as opiniões, as ideias e contribuições do nosso convidado. Esperamos que você em casa faça um bom proveito da matéria, que tenha mais conhecimento sobre o assunto debatido. Nós nos despedimos, mas sempre com a promessa de voltarmos para a semana. Fiquem bem. Até lá.